Vamos começar nossa aula hoje falando sobre história de procedures. As histórias de procedures são procedimentos, trechos de código armazenados no servidor SQL Server. Podem devolver resultados ou podem não devolver resultados. Ao contrário de uma view, que sempre devolve um resultado, que a gente faz query sobre uma view, a gente não faz query sobre uma procedure. A gente apenas executa a procedure. E a procedure, ela pode gerar algum ganho de performance devido à forma como o plano de execução da procedure ele é pré-compilado e fica armazenado no cache de execução do servidor. Então vou aqui criar uma procedure, create procedure query orders as select order ID, employee ID from orders. Então estou criando uma procedure dentro do banco Northwide. E para executar essa procedure eu uso exec query orders. A abreviação de execute pode ser utilizado por extenso também execute query orders. Ao executar a procedure, eu vejo o resultado da procedure. A procedure pode me devolver um resultado, que pode ser um select, ou não. Ela não tem obrigação de me devolver o resultado. Mas eu não faço queries em cima da procedure. Eu não consigo, por exemplo, filtrar esse resultado. Eu não consigo fazer uma query em cima da procedure. Esse é o resultado que a procedure devolve. Eu posso fazer uma alteração da procedure, alter procedure. E aqui estou colocando um insert na procedure para depois realizar o select na procedure. Vou executar novamente. Está o resultado. Na primeira procedure eu fiz a query sobre orders, agora eu fiz a query sobre orders 2. Aqui na janela do SQL eu vejo o resultado normalmente, mas na verdade existe uma pegadinha nessa procedure que atrapalha bastante o trabalho das aplicações. Essa procedure, query orders, está com insert colocado antes da instrução select. Se eu reparar bem a janela de message, ele devolveu uma mensagem para cada instrução que ele executou da procedure. O insert gerou a mensagem one row affected. O select gerou a mensagem 5 rows affected. Para cada linha executada da procedure, foi gerada uma mensagem. Se a aplicação estiver usando a procedure e esperando receber esse select de volta, isso é um problema. Porque antes do select chegar na aplicação, a mensagem vai chegar na aplicação, dificultando a leitura do select. Um desenvolvedor vai estar tentando ler o que é chamado de um record set ou um result set, um conjunto de dados, quando na verdade ele vai receber de imediato apenas uma mensagem e ele vai ter que processar esse resultado, pedindo para ver o próximo resultado, para aí sim encontrar o conjunto de dados no resultado seguinte. Tudo porque o insert encontra-se antes do select dentro da montagem da procedure. O desenvolvedor é obrigado a usar o Next Record Set para fazer o processamento para conseguir receber esse resultado. Isso é um problema, pode chegar até mesmo a ser um problema crítico.
Então, por quê? Por que isso pode ser um problema crítico? Digamos que a procedure já esteja funcionando, digamos que a procedure já esteja no ar, a aplicação já esteja funcionando. Aí alguém resolve dar manutenção na procedure, e ao mudar o código da procedure, faz justamente essa alteração. Coloca um insert antes do select dentro da procedure. O que vai acontecer? A aplicação que estava funcionando vai parar de funcionar, porque a aplicação estava conseguindo ler o conjunto de dados. De repente, a aplicação para de funcionar. Por quê? Porque a procedure começa a devolver uma mensagem ao invés de devolver o conjunto de dados, no lugar em que deveria devolver o conjunto de dados. Então, dessa forma, a gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura da procedure. Como é que a gente resolve esse problema? A gente tem uma instrução set chamada setNoCountOn, que nesse caso fica praticamente uma regra nas procedures. O setNoCountOn evita que as procedures devolvam essa mensagem extra. Então, o principal objetivo é dar uma segurança para a aplicação. Evitando que a procedure devolva essa mensagem extra a cada instrução, a aplicação tem a segurança de conseguir ler o select, mesmo que haja um insert ou outras instruções antes do select, a aplicação vai receber de imediato o select. E outra questão é melhorar um pouquinho a performance da procedure, evitando que a procedure tenha que devolver essa mensagem adicional para cada instrução. A gente otimiza um pouco a execução da procedure, até porque essas mensagens, no caso de uma aplicação acessando a procedure, elas estariam sendo devolvidas para o cliente via rede. Estariam sendo devolvidas via rede para o cliente, o que é no mínimo desagradável. Vai aí impactar na performance do acesso à rede. Nesses exemplos que eu fiz até agora, a procedure não recebe parâmetro nenhum. Mas, claro, a procedure pode sim ser parametrizada. Eu posso perfeitamente parametrizar a procedure. Eu tenho aqui um exemplo. Alter procedure query orders, @employee_id int. Então essa procedure query orders está recebendo parâmetro employee_id do tipo int. Então eu uso esse parâmetro durante o processamento da procedure. Por exemplo, aqui na query, na Cloudflare, estou usando o employee ID durante o processamento da procedure. Aí está. Exec query order 5. Eu estou passando o parâmetro 5 para o primeiro parâmetro que a procedure recebe, que nesse exemplo é o ID employee 5. Ou eu posso passar o parâmetro de forma nomeada. Eu posso realmente colocar na passagem o nome do parâmetro, o que é considerado a melhor forma de fazer, preferível. Todos os parâmetros definidos na procedure da forma como eu fiz agora são obrigatórios. O que acontece se eu quiser definir um parâmetro opcional na procedure? Como é que eu vou fazer a definição de um parâmetro opcional na procedure? É muito simples. Eu defino um valor default para o parâmetro. Qualquer parâmetro para o qual eu definir um valor default vai se tornar um parâmetro opcional. Então, eu tenho que lidar com esse valor default dentro do código da procedure.
Por exemplo, definir o employee ID como null. E aqui dentro do código da procedure eu estou colocando um if. Se o employee ID for null, eu faço o select na order sem fazer um where. Do contrário, eu faço um where na orders. Então o exec query orders, ele devolve todo o conteúdo da tabela. Devolveu todo o conteúdo da tabela orders. E o exec query orders id employee 5 vai devolver apenas os dados do employee id 5. Então agora eu vou criar uma procedure com um parâmetro de output. Create procedure chamada total orders, onde eu especifico o nome do parâmetro, arroba total, tipo do parâmetro int, output. Então aqui na procedure com parâmetro de output, eu faço um select dentro da procedure e preencho o parâmetro. A forma de preencher o parâmetro pode variar um pouco. A questão é, durante a procedure eu defino qual é o valor desse parâmetro de output durante a realização da procedure. Nesse exemplo, eu estou fazendo um count na tabela orders e definindo o parâmetro de output como sendo esse count da tabela orders. Para ler o parâmetro de output em TSQL, eu preciso fazer uma definição de uma variável, declaro uma variável resultado e passo essa variável para procedure. É interessante observar que a palavra-chave output ela tem que ser utilizada tanto na declaração da procedure. Eu tenho que ter a palavra-chave output utilizada na declaração da procedure, como eu preciso ter a palavra-chave output utilizada na chamada da procedure, tanto na declaração como na chamada da procedure. E aqui está o resultado, que é o total de orders existentes dentro da procedure. Quantas orders existem dentro dessa procedure? Desculpa, quantas orders existem dentro da tabela orders. A procedure pode conter transações, em muitos casos deve conter transações. Nós vimos em aulas anteriores o controle transacional, nós podemos usar esse controle transacional dentro da procedure.
Agora, é interessante observar que a Procedure possui um mecanismo de segurança para identificar quando as transações contidas dentro dela não estão legais, quando existe um problema nas transações contidas dentro da Procedure. Então, nesse exemplo aqui, eu estou criando uma Procedure Query Orders. Estou alterando, na verdade, a procedure existente Query Orders, fazendo aqui um Begin Transaction, Select, e eu não estou dando Commit Transaction, procedure para aí. Então, se eu tentar agora fazer a execução do Query Orders, aí está. O mecanismo de segurança na procedure com relação a transações, ele identifica, ó, tem um mismatch no número de begin e commit. O transaction count depois do execute indica que houve um mismatch, porque o transaction count depois do execute está diferente do transaction count antes do execute. Então, se eu olhar a variável @count, eu vou ver que ela indica uma transação, ou seja, tem uma transação aberta, e por causa disso, por ter saído com uma transação aberta, entrado sem e saído com uma aberta, ele me devolve um erro. Eu posso dar aqui rollback transaction para cancelar essa transação. Vamos ver um exemplo interessante sobre procedures parametrizadas. Eu vou criar uma procedure aqui chamada proctails, que ela vai receber um parâmetro. Eu vou usar esse parâmetro para pesquisar dados na tabela person address. Da tabela person address, eu vou trazer as cidades, distinct cities, de um determinado estado, de uma determinada província. Vamos ver aqui quantos registros nós temos em cada província. Está a província 9 tem 4.564 registros, enquanto a província 119 só tem um registro. Isso acontece, é normal acontecer junto dos nossos dados. Ocorre que esse desnível altera a forma como as queries deveriam ser executadas. A query para a província 9 naturalmente tem que ser executada de uma forma. A query para a província 119 tem que ser executada de outra forma. Só que com a procedure parametrizada, o plano de execução do procedure vai ficar armazenado. Vamos ver como fica, como vai acontecer. Eu vou executar a procedure proc3 com parâmetro 9. Executei. Tenho aí o resultado. Deixa eu ligar aqui as estatísticas. E limpar o cache. Então eu
executo aqui a procedure 9 e eu vejo a estatística de execução procedure 3 com parâmetro 9. Eu vejo a estatística de execução dessa procedure. Aí está, então estou vendo a estatística que saiu da procedure. Posso ver o plano de execução dessa procedure. Eu vejo aqui que ele está fazendo um index seek para trazer as informações referentes ao parâmetro 9. Agora eu vou fazer a execução da procedure com parâmetro 119. Ele está fazendo o mesmo plano. Na verdade, ele está fazendo esse plano porque eu estou com um índice mais otimizado nessa tabela. Esse índice é um índice personalizado que eu uso até durante os treinamentos de performance tuning. Eu tenho que apagar esse índice, por exemplo, realmente funciona bem. Vamos fazer novamente. Limpar o cache. Executar a procedure com parâmetro 9. Aqui está. Esse é o resultado esperado da procedure sendo executada com parâmetro 9. Vamos ver o plano de execução. Ele fez o que é chamado de um index scan na tabela. Ou seja, ele vasculhou a tabela inteira para poder ler os dados da procedure com parâmetro 9. Agora eu vou executar a procedure com parâmetro 119. Ele traz um resultado. A gente vê o procedimento semelhante. iOS, por exemplo, a gente vê aqui os mesmos valores de iOS para um resultado. Entre 4.000 e um resultado, ele está dizendo que fez o mesmo volume de iOS. Se eu examinar o plano de execução, eu vou observar que ele usou o mesmo plano de execução. Por quê? Porque entre essa execução, o plano de execução já estava no cache. Já se encontrava no cache de planos de execução. Então, ele está reaproveitando o plano de execução. Eu tenho uma query aqui que eu uso para vasculhar o cache de planos de execução. Estou usando uma função personalizada que eu produzi. Eu explico melhor essa função no treinamento de performance tuning. Então aqui eu estou mostrando o plano de execução da procedure e eu posso visualizar esse plano de execução no cache. Está fazendo um index scan. E esse plano já está no cache. Então quando eu executo, conforme eu executo novamente a procedure, ele reutiliza o plano que está no cache. Estou fazendo um index scan, hash match, fazendo a execução do plano do cache. A questão é bem estranho que a execução
da procedure com um parâmetro que devolve 4.000 registros, use um plano absolutamente idêntico à execução da procedure com um parâmetro que devolve apenas um registro. Elas estão utilizando exatamente o mesmo plano. Eu vou aqui apagar o cache de planos de execução. Então, consequentemente, o plano dessa procedure não está mais no cache. Aí está. O plano da procedure sumiu do cache. Agora eu vou executar novamente, só que eu vou primeiro executar a procedure com um parâmetro que devolve um único valor. Olha só. O volume de leituras, o volume de IOs aqui mudou drasticamente. Usando primeiro o parâmetro que devolve um único valor, o volume de leituras mudou drasticamente, caiu muito. Realmente caiu muito. Então, se eu olhar o plano de execução, eu vou descobrir que a partir do momento que ele devolve um único valor, a procedure faz uso de um índice e consegue fazer a realização de um index-seek. A procedure consegue fazer a realização de um index-seek na tabela e dessa forma rodar de uma forma muito mais otimizada do que o plano original que estava fazendo um index scan. Isso é muito bom. Então, rodando com esse parâmetro primeiro, ele usa esse plano. Legal. E o que acontece agora se eu rodar com o parâmetro 9? O que vai acontecer é o seguinte: o plano de execução ele já está no cache. Eu rodei com o parâmetro 119, então o plano de execução foi compilado para o parâmetro 119 e está no cache usando o plano para o parâmetro 119. Então, se eu executar a procedure agora com o parâmetro 9, ele vai usar para o parâmetro 9 o plano de execução do parâmetro 119. Qual o resultado? Repara no número de IOs que aconteceram aqui. Foi muito maior. Muito maior. Muito maior do que o plano do parâmetro 119 e muito maior do que os planos originais que estavam usando o Clustering Index-Seek. Então aqui para o parâmetro 9, neste momento, ele está usando o Index-Seek e o KeyLookup. Por que ele fez tantas leituras assim? Por causa do procedimento de KeyLookup, por causa da necessidade de fazer o KeyLookup no índice para cada registro que ele retorna. O KeyLookup ele pode se tornar um vilão quando ele aparece fora de hora. Quando o KeyLookup aparece fora de hora, ele pode fazer com que a presença dele cause mais leituras do que se simplesmente fosse feito um scan na tabela inteira. Se simplesmente a tabela fosse pesquisada de alto a baixo, causaria menos leituras do que a presença desse KeyLookup aí. E por que esse KeyLookup está aparecendo? O que nós concluímos aí dessa demonstração até este ponto é que a procedure ela é compilada utilizando para a geração do plano o parâmetro que a gente passa primeiro na procedure, na primeira execução. A procedure é compilada com o parâmetro da primeira execução.
Todas as chamadas da procedure posteriormente, com qualquer valor de parâmetro, vão usar o mesmo plano, o parâmetro que foi utilizado na primeira execução da procedure, o parâmetro que provocou a execução da procedure, vai ser utilizado nas execuções seguintes. Só que eu montei um exemplo aqui exatamente em que isso é muito ruim. Certamente existem muitos exemplos em que isso é bom, tudo bem, é realmente para usar o mesmo plano para qualquer valor de parâmetro. Mas existem muitos casos em que o conteúdo da tabela é desnivelado, como aqui. O parâmetro é usado para filtrar a tabela e, dependendo do parâmetro, a quantidade de registros envolvidos é muito diferente. Quando existe essa diferença, quando existe esse desnível no resultado com base nos parâmetros, o plano de execução não pode ser mantido mesmo. Nesse exemplo, o cache do plano de execução está me prejudicando ao invés de me ajudar. O plano de execução não pode ser mantido mesmo através dos diferentes parâmetros da procedure. Como é que eu posso resolver isso? Se quando eu executar a procedure, eu utilizar o termo with recompile na execução da procedure, a procedure vai sempre ser recompilada a cada parâmetro. Então, cada execução vai usar o seu próprio plano de execução. Por exemplo, com o 9, ele usa o index scan. Com o 119, ele usa o index seek. Então, essa diferença simples pode ter um grande impacto em performance. Esse with recompile que a gente aplica na execução da procedure pode ter um impacto muito bom, muito positivo em performance. Mas o importante para a gente é identificar quais procedures realmente precisam dessa recompilação a cada execução e quais procedures não precisam. Se a procedure não precisa disso e eu recompilar, eu vou estar gastando tempo de recompilação à toa, perdendo performance. Mas se a procedure precisa da recompilação, eu tenho que identificar isso e forçar a recompilação. Porque se eu não fizer, ela vai usar o plano de execução errado nos momentos errados, conforme eu demonstrei. Ela grava o plano para o primeiro parâmetro, para a primeira execução dela, e a gente não tem como controlar qual plano vai ser. E depois de gravar o parâmetro para a primeira execução, ela começa a repetir esse plano para todos os parâmetros, mesmo que pudesse haver um plano melhor para outros valores de parâmetros. O with recompile faz com que o plano seja remontado, seja recompilado a cada execução da procedure para o parâmetro exatamente que está sendo passado da procedure. Uma alternativa a usar o with recompile no exec é usar o with recompile na definição da procedure. Quando eu crio a procedure, eu posso já criar a procedure com o uso do with recompile, como eu estou demonstrando aqui. A procedure pode ser criada com with recompile. Então, no caso, quando eu fizer o exec, eu não preciso colocar o with recompile. A procedure foi criada com esse recompile. Todos os execs da procedure vão provocar uma recompilação. Isso faz com que ela consiga rodar com o plano de execução certo para cada valor de parâmetro que seja passado para a procedure. O ponto crítico aqui é identificar quais procedures do seu ambiente realmente precisam do uso do isRecompile e quais procedures do seu ambiente que podem viver bem sem estarem usando o isRecompile. Outra opção, uma terceira opção, é usar Option Recompile dentro de uma query específica na procedure. Deixa eu apagar aqui o cache de planos de execução.
está, cache de plano de execução está vazio. Então agora eu vou alterar para OC3 e vou definir o termo option recompile, a opção de query option recompile, na query que está dentro da procedure. A questão é, a procedure podia ser maior. A procedure podia ter várias instruções. Então tem uma query específica dentro da procedure que precisa ser recompilada a cada execução da procedure. No momento eu ainda não tenho nada no cache. Certo? Tem na verdade o meu select do cache, no cache só. Porque a procedure ainda não foi executada. Então vou fazer aqui um exec da procedure com parâmetro 9. Posso examinar como ele está. E aí, com o parâmetro 9, ele está fazendo o index scan. Vamos examinar o cache. Ele tem aqui o plano da procedure. Ele guardou o plano da procedure com o index scan. Porém, a query que está dentro dessa procedure, que faz parte desse plano, pediu para ser recompilada a cada execução. Então, se eu rodar novamente com o exec proc com parâmetro 119, ele simplesmente muda o plano. Eu vejo um plano diferenciado para a query 119. Eu tenho agora o novo plano no cache de planos de execução. Aí está, porque a query interna da procedure pediu para ser recompilada sempre que fosse executada. Aí, ao invés de colocar o recompile na procedure e recompilar todas as instruções dentro da procedure, eu recompilei apenas uma das queries que se encontra dentro da procedure e não todas as instruções. Uma outra questão interessante é a possibilidade da gente recompilar a procedure de tempos em tempos. Eu posso usar o SP recompile na procedure. Então, de tempos em tempos, eu posso fazer um SP recompile para ter a garantia de que a procedure está usando o plano mais adequado para ela. Se eu tiver volumes de alterações muito drásticos dentro dos meus dados, pode ser interessante fazer um SP recompile na procedure para ter certeza do uso do plano adequado na procedure. O SP recompile, na verdade, ele marca a procedure para recompilação. A primeira chamada posterior da procedure vai causar a recompilação da procedure. A gente viu o uso de criptografia de código nas views. Aqui funciona da mesma forma, a possibilidade de criptografar o código da procedure, e da mesma forma é totalmente inútil, porque existem formas de quebrar a criptografia. Então aqui eu estou colocando um alter procedure com with encryption, criando a procedure com criptografia. Aí se eu uso exec sp help test, eu não consigo ver o código da procedure. O código está criptografado. Só que eu já comentei antes que essa criptografia é inútil porque é muito fácil de quebrar, não ajuda muito. Tem até um artigo aqui explicando como fazer a quebra do with encryption. Como quebrar essa criptografia do with encryption. Um outro recurso interessante nas procedures é a possibilidade de usar uma tabela como parâmetro, certo? Um table valued parameter. Vamos dar uma olhada aqui na tabela location, que a gente vai usar a tabela location como exemplo. Eu vou apenas deletar aqui, caso eu já tenha executado esse exemplo. Ok.
Para poder usar uma tabela como parâmetro, eu tenho que criar um objeto dentro do banco, que é um objeto type. Aqui eu invento um nome para ele, location table type, e eu defino o tipo dele, que é asTable, é uma tabela contendo os campos location name e cost rate. Então eu vou criar esse tipo de dados. Já existe. Só para completar o exemplo. Então eu criei o tipo de dado, o location table type, e agora eu vou usar esse location table type como parâmetro na procedure. Create procedure, USP, insert production location. Então eu uso esse table value parameters. O nome do parâmetro pode ser qualquer um, mas o tipo é o type que eu especifiquei. Um table value parâmetro ele tem que ser só para leitura, eu não posso de jeito algum alterar os dados contidos nele. Então tenho que usar o termo Java read only para fazer essa passagem. Então dessa forma eu crio procedure usando esse table value parameters. Nesse exemplo, o que essa procedure vai fazer é inserir na tabela location, production location, o conteúdo vindo desse table value parameters. A procedure vai receber uma tabela e vai inserir na tabela location todo o conteúdo da tabela recebida como parâmetro. Então agora vamos examinar aqui o total de registros da tabela location. No momento ela tem 14 registros. Agora eu vou executar isso aqui em bloco. Eu vou definir uma variável como sendo daquele type. Vou inserir conteúdo nessa variável. Vou pegar conteúdo aqui do state province, inserir nessa variável. E eu vou passar a variável table para a procedure na execução do procedure. Então eu estou passando uma tabela inteira como parâmetro para uma procedure. E executo. Aí está. Passei uma tabela inteira como parâmetro da procedure. Quantos registros eu tenho agora na tabela production location? 195 eu tinha 14. Passei a tabela para procedure. A procedure fez os inserts na production location e eu fiquei com 195 registros. Então, ao invés de passar parâmetros com valores discretos, eu passei uma tabela inteira para procedure. Isso é um recurso possível, mas eu próprio uso muito pouco esse recurso, que é um recurso muito proprietário do SQL Server. Só o SQL Server tem esse recurso, até onde eu sei. Até um recurso muito específico do SQL Server. Então eu prefiro usar outros recursos alternativos. Por exemplo, a gente consegue ter um efeito semelhante se a gente passar um documento XML para procedure, ao invés de passar uma tabela. Certo? O efeito é semelhante, porque o documento XML vai ter vários registros. E é preciso que consegue depois fazer uma query em cima do documento XML. A gente vai ver um exemplo ainda hoje sobre queries em XML. Até a gente vai poder utilizar isso com as procedures. Então tenho aqui uma referência sobre o uso disso em código .NET. Como é que o .NET faria para... Como é que o .NET pode fazer para passar esse parâmetro para procedure? Isso na verdade é feito usando um objeto data table existente no .NET. O .NET passa um data table para a procedure. Então tem
mais aqui adiante a forma de passagem, configurando parâmetro, passando parâmetro. Utiliza-se um data table para fazer a passagem. Preenche-se o parâmetro com data table. Outra questão interessante sobre os procedures que a gente deve observar é uma questão de nomenclatura. Nos bancos de sistema, as procedures elas têm a inicial SP underscore. Muita gente confunde essa inicial SP underscore, acreditando que SP é uma inicial de história do procedure, e então que seria uma boa prática nomear as procedures com SP underscore. Na verdade, não é. É uma prática terrível. É algo que você não deve fazer em hipótese alguma. É usar SP underscore como inicial nas suas procedures de negócio. Não faça isso de forma alguma. O SP underscore não é apenas história procedure. O SP underscore é uma abreviação de special procedure, uma procedure especial. As procedures que são nomeadas com SP underscore, elas são procuradas pelo SQL Server no master. Não importa se a gente está usando o nosso banco. O SQL Server vai buscar essas procedures para execução dentro do master. E se encontrar, vai executar a procedure no master. Se não encontrar, ele executa a procedure no seu banco. Mas a questão de estudo é que só o fato dele ir ao master procurar a procedure afeta a performance de execução. Isso já afeta a performance de execução do procedure. Eu vou aqui criar no master uma procedure chamada sptest, fazendo uma query em cima da tabela customers. Aqui está. Agora eu vou fazer uso do Northwide. E vou no Northwide, no contexto do Northwide, executar a procedure sptest. O Northwide não possui a procedure sptest. Mas o que a gente vai observar aqui é que a procedure vai ser buscada no master. Tanto é que ele executa a procedure. Ele executou a procedure sptest. Só que, como a procedure faz um select de customers que não está no master, ele devolve um erro. Está inválida essa tabela. Mas a ponto-chave é, ele localizou a procedure no master. E a procedure não está no meu banco, ela está no master. Ele localizou a procedure no master. Ou seja, eu estou provando com essa demonstração que ele realmente vai buscar as procedures que começam com SP dentro do master. Se você usar o SP underscore nas suas procedures de negócio, você vai gerar uma perda de performance. Agora, eu posso usar esse underscore em procedures que eu realmente queira criar dentro do master. Aí a gente pode aproveitar esse recurso e também usar uma procedure aqui de sistema chamada SPMS Mark System Object. Eu posso transformar minha sptest em um objeto de sistema. Ele seta um atributo, um campo isms shipped para true. Pronto. Qual a diferença agora de usar essa procedure SPMS Mark System Object? Vamos tentar executar de novo e a gente vai descobrir a diferença. Eu estou no Northwide, eu vou dar um exec sptest. Olha só, agora a procedure funcionou. Mas como assim? Por que funcionou agora?
Quando eu executei da primeira vez, a procedure foi executada no contexto do master. O master não tem tabela custom, essa procedure falhou. Ao marcar a procedure como System Object, a característica que a gente está alterando é justamente que ela vai passar a executar no contexto do banco em que ela estiver no momento da execução. Então ela passou a executar nesse exemplo no contexto do Northwind. O Northwind tem tabela customers, ele localizou a tabela customers e a gente vê o resultado. Mas o ponto-chave aí da demonstração é observar que procedures como SP underscore são feitas para ter comportamento especial, para serem localizadas primeiro no master. Não se deve utilizar essa inicial para procedures de negócio. Além dessa questão de acidentes em termos de localização de procedure, existe uma perda de performance. Essa perda de performance andou mudando entre 2008 e 2012, otimizações andaram sendo feitas, mas ainda existe uma perda de performance. Eu estou deixando aqui um link nesse script para um artigo que faz uma comparação de performance entre procedures usando o prefixo SP underscore e procedures que não usam o prefixo SP underscore. Então tem aqui uma comparação de performance entre desses dois tipos de procedure.